Olá pessoal, a crônica hoje se chama A Utilidade da Filosofia. Eu estou lendo e convido vocês a lerem comigo o livro Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. Observações Matinais é o título em português desse livro da professora Lúcia Helena Galvão, que é filósofa, poetisa, escritora, palestrante e muitos de vocês já conhecem. Para quem não conhece, eu recomendo um Google no nome dela. Meu nome é Jussara Gontoff, eu sou aluna da instituição Nova Acrópole, da qual a professora também participa, que é voluntária há muitos anos. E recomendo também que vocês pesquisem sobre essa escola de filosofia, a maneira clássica. E a crônica hoje fala justamente sobre a questão da filosofia, dando um exemplo aqui bem simples e ao mesmo tempo interessante, com uma certa profundidade para uma reflexão posterior. Vamos lá? A utilidade da filosofia. Imaginando como descrever o potencial de transformações que a filosofia possui, lembrei-me de um antigo exemplo meu nascido em sala de aula e já muito repetido por mim e por outros, mas que até onde eu saiba ainda não tinha sido escrito num texto. Quando dava a minha aula explicativa sobre a filosofia que praticamos, voltada para a construção do homem e para a transformação da sociedade, um jovenzinho aparentemente bastante ansioso disparou uma indagação ousada e desafiadora, embora não muito original. Você quer dizer que vamos ajudar a humanidade ensinando filosofia? Que coisa mais teórica e inútil! Muito melhor seria sairmos todos à rua distribuindo alimentos, remédios e outras coisas mais necessárias. Curiosa a arte da pedagogia quando a amamos. Ao invés de despertar a nossa ira, o desafio provoca a nossa imaginação. E posso dizer que em situações como esta, nasceram os meus melhores exemplos e reflexões. De maneira bem tranquila, propus-lhe o seguinte exercício de imaginação. Há uma falha na telha e uma infiltração no teto desta sala em que estamos, e uma insistente goteira provoca uma poça d'água bem no meio da sala. De acordo com a reação perante esta simples e banal evidência, podemos dividir a humanidade em 3 grupos. Primeiro, os alienados. São um tipo curioso. Não veem nada senão aquilo que lhes traz vantagens pessoais e imediatas. Em relação a todas as outras coisas, inclusive poças d'água, pisoteiam-nas de forma, quando não inconsciente, pelo menos indiferente. Poça d'água? Ah, problema dos donos da escola. Se a poça ocupa um espaço público, problema do governo. Eu pago os meus impostos e saem alegremente e sem culpas, deixando as suas marcas de lama pelo mundo. Segundo grupo, os bem-intencionados. Como o próprio nome diz, têm boa vontade e costumam reagir rápido. Sujeira? Deixa comigo pano, rodo e detergente, um pouco de exercício físico e lá se vai ela. Vai e vem, pois a goteira não cessa. Nem o trânsito intenso de alienados com sapato sujo. E aí começa o drama interminável, limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Acontece que nem o pano, nem o rodo, nem o detergente, ou mesmo o próprio bem-intencionado são eternos. Um dia o esforço cessará e o mal estará de volta em minutos. Podemos deduzir então que há boa intenção, mas muito pouca eficácia. E o terceiro grupo? Aqueles que se intitulam filósofos, ou seja, buscadores da sabedoria, não descartam a importância de limpar o chão, pois não há como ver com clareza no meio de tanto caos. Mas, realizada esta tarefa, farão imediatamente a pergunta crucial: qual é a causa desse problema? Olharão então para cima e detectarão a raiz da dificuldade. Próximo passo: consertar telha e teto.
terminada a causa, terminado o efeito, ou seja, ação bem intencionada e eficaz. Só o ingênuo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e estarão na miséria moral, psicológica e espiritual do homem. Ou seja, há mesmo que levantar a cabeça e olhar para cima para encontrar as causas. Você acredita que a fome, se há falta de alimentos ou de fraternidade? E a ignorância? Não, desculpa. E a pobreza deve-se à falta de bens materiais ou de honestidade? E a ignorância e a maldade é falta de acesso aos bancos de escola ou de formação para usar estes conhecimentos de forma humana e não egoísta? Vou repetir esse parágrafozinho. Você acredita que a fome se há falta de alimentos ou de fraternidade? E a pobreza deve-se à falta de bens materiais ou de honestidade? E a ignorância e a maldade é falta de acesso aos bancos de escola ou de formação para usar estes conhecimentos de forma humana e não egoísta? Como diria o sábio Arquimedes, eureka, encontrei. Torna-se óbvio que necessitamos mesmo de filosofia para construir homens. E necessitamos mesmo de homens de verdade para mudar o mundo. E devo ser eu o exemplo de que isso é possível, pois eu sou o mundo que me corresponde mudar agora. Todas as nossas reflexões ao longo deste texto foram inspiradas nos conhecimentos de alguns homens, sempre poucos na história que ousaram dar exemplos de uma condição humana digna, através de suas obras, das suas obras e das suas vidas, ou seja, foram filósofos com boas intenções e eficazes até aos nossos dias. Não é um bom desafio? Talvez um dos maiores e mais nobres. Sinta-se desafiado. Então estamos aqui, né, professora fazendo, e eu através da minha voz aqui, lendo esse texto dela, fazendo um convite a todos de serem desafiados para essa tarefa de tornarem-se filósofos, buscadores. E aí, claro, falar sobre filosofia, poderíamos aqui falar horas, né? Mas eu vou me ater basicamente a alguns pontos que ela coloca aqui no texto, principalmente começando pelo início, né? Construção do homem para a transformação de si mesmo, né? E da sociedade. Depois eu vou chegar no exemplo que ela deu, né? Mas há que se querer esse ato, né, de transformação. Para isso, eu preciso acreditar que isso tem algum benefício para mim, né? Porque somente se eu acredito que eu tenho esse benefício para mim, de me construir, eu vou realmente buscar ser esse homem de verdade aqui para mudar o mundo. Eu preciso acreditar nisso. Mas se eu já sou essa pessoa que nesse exemplo que ela dá da goteira, né, é aquela pessoa alienada, onde só quero fazer coisas que tragam vantagens para mim, vantagens imediatas, e não me preocupo com aquilo que não me diz respeito somente aos meus benefícios pessoais, eu simplesmente passo desapercebido, passo indiferente a tudo isso que está acontecendo, a esse caos mundo, né? A essa sujeira, a essa lama que vai sendo formada por uma poça d'água, e simplesmente passo reto, porque para mim tanto faz, porque não vai me trazer vantagem nenhuma parar ali e solucionar. Então, se eu não acho, se eu não acredito que a minha ação em mim mesmo vai fazer uma transformação num único homem, né, que ela diz aqui no final, que é bem belo, né? Eu sou o mundo que me corresponde mudar agora. Se eu não acredito que é possível, né, se eu não tenho nem vontade disso, para construir a mim mesmo e depois construir, ajudar nessa construção,
mundial, sairmos do caos que vivemos, apesar de sermos cosmos, né? Mas vivendo nesse momento onde caos e efeito acontece o tempo todo, que ela diz aqui, né? Limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja, até o momento que as pessoas se esgotam de tentar, que é o momento que vivemos hoje. De alguma maneira as pessoas desacreditam, então eu vou limpar para quê, né? Se o mundo inteiro está sujando, se todos se comportam dessa maneira. E aí é a verdadeira função da filosofia, né? Não interessa o que a grande maioria está fazendo, a filosofia, esse caminho de busca, é esse caminho aqui do terceiro, né? Exemplo que ela dá, esse que vai buscar as causas, não vai simplesmente agir, desculpa, emocionalmente, rapidamente, vou tentar fazer essa limpeza agora, como no caso número 2, vou lá e limpo, porque depois não se resolveu a causa, não se sabe porquê e aquilo vai continuar voltando. Mas a filosofia, ela dá esta possibilidade, né? Essa possibilidade de, primeiro, sermos autênticos, não irmos com a grande maioria, né? Sem ser isso uma ordem, né? De prioridade. Segundo, o uso da razão. Então eu vou usar a minha mente, depois sim vou usar também os meus sentimentos, mas vou ter a lucidez, uma lucidez maior para buscar as causas daquilo que está acontecendo na goteira, da onde ela vem, na minha vida, da onde vem a causa, por exemplo, aqui, que ela já diz aqui, a causa do egoísmo humano, né? Que existe, a falta de fraternidade que existe no mundo, que existe em mim, tudo isso que ela coloca aqui no mundo são coisas nossas, evidentemente, que o mundo somos feitos, é feito, né, de nós, pessoas. E a filosofia, ela vai trazendo isso, né, essa possibilidade de através da razão, eu ter esse meu mental também mais desenvolvido para essa busca, por essa procura dessas raízes, que se eu não limpo, elas voltam a acontecer e eu fico andando em círculos, né? E a partir do momento que eu utilizo a minha mente, aí sim, né, eu vou utilizar os meus sentimentos, não as minhas emoções e o meu instinto. Talvez o instinto fosse o que fizesse o número 2 sair correndo para limpar aquela poça, que sim tem que ser limpada, mas não adianta só isso, porque senão a coisa vai voltar. E se ela volta, eu fico andando em círculos e é esse suja, limpa, suja, limpa, suja, limpa e não saio do lugar. Então a filosofia, ela é esse caminho que permite escolher melhor, né? E a partir dessa escolha mais consciente, né, eu vou agregar algo de mais valor, né, ao mundo, porque eu vou ter uma visão mais ampla. Por isso, olhar para cima, né? É muito bom esse exemplo, porque realmente quando você começa a olhar para as coisas de uma maneira mais profunda, para você chegar nessa raiz de todas as coisas, além da raiz do seu problema, você vai chegar na raiz da sua existência, na raiz de todos os seres, na raiz comum de todas as almas. E aí você vai qualificar melhor tudo aquilo que você está vivendo, porque você vai, através da sua razão e também do seu sentimento, você vai vivendo essa experiência da unidade, de que sim, o que acontece ali também é problema meu. E aí você passa a querer ajudar, né? Não só o que está acontecendo em você, mas o que está acontecendo de uma maneira geral no mundo em que você faz parte. Então você passa a agregar valor para o mundo a partir da sua ação. Simples assim, né? Através da sua transformação. Então eu acho que eu falei aqui o principal, né? E convido a todos também, realmente, para que busque isso na sua vida, né? Realmente a ideia da formação e não da informação que ela cita aqui, ela é fundamental. E essa formação, ela é uma formação de valores, de princípios, né? Formação de caráter, entendendo um pouco mais profundamente todas as coisas que se passam, né? Porque não basta boa intenção, né? Tem até aquela frase famosa, né? De boa intenção, né? Aquele lugarzinho lá está cheio, né? Então, há que se querer realmente essa autotransformação e há que se querer, né? Além da intenção, né? Fazer essa transformação real em si e no mundo.
Beijos para vocês, pessoal. Espero vocês na escola de filosofia, hein? Isso é uma brincadeira séria, né? Realmente é um convite sério mesmo, que a gente possa estar, né, estimulando as pessoas, né, a buscarem, serem exemplos, né, dessa transformação, dessa condição humana que ela chama aqui, né, um exemplo de uma condição humana digna através das suas obras e das suas vidas. E nada melhor do que estar num grupo de pessoas que estão fazendo essa mesma busca, né? E os filósofos, eles realmente, eles têm essa intenção, e é uma intenção que ela é eficaz, não é simplesmente uma vontade, né, assim, sozinha e descompromissada, né? Um caminho realmente de transformação em conjunto, ajuda muito mesmo pertencer a um grupo de pessoas. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.